contaminam suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro, do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, ó Pai, cada vez mais eu declaro que eu dependo da Tua misericórdia, da Tua graça. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa o nosso pastor. Abençoa os pregadores. Abençoa o nosso amado irmão aqui no livro de cantos com seus músicos, que traz uma alegria tremenda para nós. E essas novas pessoas, como Jean e outros mais por aí, como Alves, Genildo e outros mais que estão entrando no lugar da pregação, ó Pai, que o Senhor abençoe e que guie essas pessoas para que Teu nome seja sempre glorificado e exaltado. Porque uma expressão maravilhosa do Senhor que eu aprendi, havia homens, ó Pai, que queria atrapalhar a Tua pregação, porque não eram Teus discípulos. E o Senhor disse, não o proibais, porque quem comigo não ajunta, espalha. E eu quero sempre juntar contigo, Pai. Por isso eu entrego em Tuas mãos, porque eu confesso que eu acho coisa especial, o Senhor entrar mesmo e melhorar, para que tudo que for feito seja feito de acordo com os conselhos do Senhor, e não por outra razão que não seja do Teu agrado. Isso nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Poder sentar, amados irmãos. Bem, eu estou aqui para ler agora Sardes. Sardes é a quinta era, Sardes. Então nós vamos ler algumas coisas aqui que o meu irmão Brando escreveu, porque o que eu li, eu vou falar só sobre isso, mas eu escrevi algumas coisas que o irmão Brando escreveu, para que a gente fique sabendo coisas da história da igreja. Então aqui nós vamos ler, começando já com a saudação, que Jesus Cristo fez a saudação dizendo quem Ele é, e agora vamos falar um pouco sobre Sardes. Sardes. Agora aqui a letra é bem pequenininha, eu estou fazendo tratamento do olho, às vezes eu leio já mais quando o meu olho começa a cansar. Sardes. Sardes era a capital da antiga Lídia. Ela passou das mãos dos monarcas lídios para os persas, e daí para Alexandre o Grande. Foi saqueada por Antíoco o Grande. Os reis de Pérgamo então sucederam no governo até que os romanos assumiram o comando. No tempo de Tibério foi desolada por terremotos e pragas. Hoje é um monte de ruínas inabitada, certo? Aí diz, olha, a religião desta cidade era a impura adoração da deusa Cibele. As ruínas imponentes do templo ainda podem ser vistas. Bem só, a ruína, o irmão Brando disse que ainda pode ser vista nessa época. E a gente sabe que essas coisas são preservadas. Então, você recordará que a era de Pérgamo, eu mencionei o conceito de Babilônia da mãe e filho, conhecido como Semíramis e Ninos, tornou-se a Cibele e Deóios na Ásia.
os atributos associados a esses dois são extremamente esclarecedores quando veremos lado a lado. Então, para adiantar, eu vou partir para outros quadros aqui. Veja só, aqui tem mais coisa. Cibele de Ninos, que tornou-se Cibele II da Ásia, ou seja, saía de um país, ia para outro, e ia assim espalhando novos nomes de acordo com a pronúncia daquele país, mas a adoração maldita, ao invés de ser de Deus, ser de entidades pagãs, tornou-se cada vez mais ferrenha. Até nos Efésios, fala de Diana dos Efésios, era a mesma Semíramis, Diana dos Efésios, e ela é chamada da Senhora do Mundo. A quem é dado esse título hoje? Todos nós já sabemos, né? É chamado, todos nós já sabemos. Aí então aqui o irmão Branco fala, isso foi na Ásia já, ele era o Deus Sol, e ela a deusa Lua. Ele era o Deus do céu, ela era a rainha do céu. Veja só, os títulos que é dado a Maria. Maria era uma serva santa do Senhor e que foi agraciada por ser escolhida para trazer novas firmezas no seu ventre ao glorioso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas veja, aqui estão botando duas entidades que não é Maria e Jesus. Eles botaram o nome agora na nossa região, é de Maria, mas o nome dela era Semíramis, depois passou a Santa Cibele, e foi evoluindo de acordo com cidade, chegou na cidade de Éfeso, é chamada Diana dos Efésios. Que até eu brinco aqui com a irmã Diana, digo, Diana de Elias, né? Porque ela não é ela é do esposo dela. É um nome bonito, bota cada nome lindo, mas que a pessoa que botou não sabia, não tem problema não, porque Deus não vai ligar para isso. Mas Cibele é um nome bonito, tem muitas mulheres com o nome de Cibele, entendeu? Semíramis a gente não vê tanto, mas vocês veem como isso avançou, repare. Então, ele era o Deus e ela era a deusa, veja só. Ele o mediador, ela a mediatriz, vê se nas funções de Maria, que estão dizendo. Ele com a chave que abre e fecha as portas do mundo invisível. Ela com uma chave idêntica, ou seja, fazendo o mesmo. Ele como juiz dos mortos, ela situada ao seu lado, também uma juíza, protetora. Esse título que dá a ela, diz, não, nós não é Maria, mas esse título que dá a ela, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quem é que tem um perpétuo socorro? Quem é que pode ter um perpétuo socorro? Somente Deus. Perpétuo é aquilo que é eterno. Somente Deus, e ela é a Senhora, segundo os católicos. Deus tem a misericórdia da minha família. Segundo os católicos, ela é chamada do perpétuo socorro. Além de outros títulos extravagantes, que seria para uma deusa. Nós não estamos chamando ela de deusa, não estão chamando. Nos dias que é celebrado para a adoração de Maria, ela é adorada. Quem foi em Nazaré tem chamado Círio de Nazaré. Para você ter ideia, até a mulher que foi achada que era de um pajé de Iemanjá, sei lá, dos africanos, que foi pescado pelos pescadores lá em São Paulo, ficaram chamando-a de Senhora Aparecida. Senhora Aparecida. O Papa, quando passou de morrer, que levou os tiros, disse que a mãe Aparecida livrou ele. Não existe essa, mas ele que livrou ele. Então, veja só, são coisas duras,
São coisas duras. Eu não vou passar do horário não, porque não quero atrapalhar meu irmão Ricardo. Se não der tempo, eu falo depois. Mas eu não posso também deixar de dizer isso para vocês. Agora eu quero que vocês vejam uma coisa aqui, vocês vão até sorrir. Nós temos que corrigir a nossa expressão. Eu tenho amizade com os irmãos que foram até meus alunos, são assembleanos, são pessoas boas, honestas. Eu fui contar um quadro sério. Quando eu escuto aquilo, eu fico assim, Ave Maria, professor, foi isso que aconteceu. Veja. Aí eu estava dizendo isso. Agora veja se nós daqui, lá no João Pessoa e todo mundo, qualquer expressão, nossa, o que é nossa? Hein? O que é nossa? Vocês podem completar aí? Quer dizer, nossa? Hein? Hã? Fale sem medo. Nossa Senhora. Já notou isso? Ó? Nossa, mas nossa, sei o quê? Que até, um dia o próprio do irmão, não vou dizer o nome dele não, fica chato, mas ele, envolvido com o pessoal dizendo isso, aí disse, Nossa Senhora, sei que lá, e ficar sorrindo dele. Mas ninguém sorria não, porque essa pessoa nossa veio do tempo em que todo mundo tinha que falar em Maria. Você quer ser livre de Maria? Saiu um negócio do Papa, até um dos papas que ajudou o Hitler, que a Virgem nos manda um texto rezar, e assim de meus filhos vos hei de salvar. É uma deusa. Eu estava vendo o arcanjo Miguel. Aí teve uma novena aí do poderoso Senhor São Miguel. Negócio do catolicismo. Eu não estou falando do catolicismo, estou falando da ignorância que a gente deve escapar, porque senão Deus pode não aceitar a gente naquele dia lá. Aí começaram a falar assim, uma oração poderosíssima do Senhor São Miguel. Aí sabe, São Miguel foi o anjo que lutou, foi o anjo que Deus incorporou nele para vencer Satanás, já que Deus não era visto por ninguém. Aí então, a oração, ó Senhor nosso poderoso São Miguel, nós vos pedimos. Que expressão, nós vos pedimos, está pedindo a quantas pessoas? Então passaram a falar assim, ó Maria Santíssima, nós vos pedimos. Vos é quando muitas pessoas. O Senhor Jesus orava, Pai, se tu quiseres, sempre tratando por tu, não é nada demais. Mas é vos, Pai nosso, que estais, quem estais é muitos, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Agora veja, eu estava conversando até aqui com os irmãos aqui, inclusive o irmão Ricardo, que eu gosto muito do irmão Ricardo, ele tem uma crença baseada na palavra. Elogiei o filho do irmão Jean. Eu digo, eu sinto as suas palavras, está usando as palavras que eu também guardo no meu coração. Nós estamos deixando outros nomes ser muito ventilados. Agora, eu falo isso, alguém pode não gostar, mas estou falando de acordo com a Bíblia. Davi é citado muito porque ele foi um guerreiro. É como se a gente citasse o governo que nós tivemos aqui, foi fulano de tal que hoje não está mais no poder. Entendeu? E agora tem um que não está agradando o povo. Mas veja só, ele foi citado que ele ganhou as guerras, o Espírito do Senhor derramou sobre ele. Mas se você olhar os salmos, que a turma pensa que foi criado por Davi, não foi. Foi o Espírito de Deus que usou Davi. E Jesus, quando disse aos 2 discípulos de Emaús, disse, não vê o que está escrito nos salmos sobre mim? E por que está escrito no salmo sobre Jesus Cristo? O homem ia falar isso dele próprio? Não iria.
Quem somos nós para saber falar no futuro tudo de Jesus e de Cristo? Não. E nós temos uma força tremenda para nos dar firmeza. São Pedro diz: toda a Escritura foi produzida pelo Espírito Santo. Nenhuma Escritura de particular interpretação tem valor. Então está mostrando que os salmos, né? Agora, tem aqueles que Deus inspirou Davi para dizer, como 51, o meu pecado está sempre diante de mim, tudinho. O Salmo 118, eu estava escutando, diz, e aquilo ali foi mandado por Deus, que os inimigos de Israel seriam todos destruídos, destroçados. Por quê? Naquela época, qual era a ordem? Era alisar ou matar? Fale alto. Matar os inimigos. Matar até crianças, mulheres, como foi aquele caso que Agag poupou, Agag Saul poupou o rei de Agag. Olha aí a política como está metido no diabo. O homem que mais causou morte das pessoas, Deus disse, vá, destrua tudo. Foi um dos testes que Deus deu para Saul. Aí Saul vai, poupa logo o principal, que era o chefão, para fazer parte com ele, está vendo no conselho. Veja só. Aí Deus diz que destruísse os inimigos. Então nós vamos orar a Deus. Agora nós vamos orar a Deus que destrua nossos inimigos. Estamos corretos? Não, isso foi naquela época. Naquela época se matava por brincadeira dentro da lei. Quando o cara foi dizer que tinha ajudado a Saul morrer, o que foi que Isaías fez? Ou Davi fez? Traspassa esse camarada aí, porque ele matou o juiz de Deus. Quando aquilo ali, ninguém pensou ainda que foi Deus que permitiu para que Saul não se suicidasse. Mas ninguém viu assim. Davi, como era um rei e está dentro da lei, aí matou logo. Davi lançou sua própria condenação. Esse homem merece morrer, porque faturou a mulher da ovelha dele, Betseba, a mulher de Urias. Então, qual é o nosso? Vamos prestar atenção o que foi que Jesus Cristo disse. Não se cobra aí olho por olho, dente por dente, não é verdade? Mas na verdade eu vos digo, matai a quem vos odiar, pagai com a mesma moeda que te fez mal, negue um prato de comida àquele que se declarou seu amigo, seu inimigo. Orai por aqueles que vos perseguem. Não os condenei, mas orai por eles. Fazei o bem a quem vos odiar. Desejai, nós devemos desejar que todo aquele que seja vizinho ou não, que fale de nós, que o Senhor Jesus Cristo abra a mente dele, ele possa conhecer um dia. Eu estava atentando contra um servo do Senhor, e ele demonstrando que queria ser meu irmão, e agora eu vi que ele está no lugar certo. Quantos por aí não tem que dar esse testemunho? Amém? E por que nós vamos abrir a boca? Eu vi, não vou dizer para depois de estar acusando, mas eu vi uma pregação, o camarada estava vermelho, quase chorando, clamando, sou muito meus inimigos, Senhor, destrói, meu Deus. Eu fiquei em casa orando em favor daquela pessoa. Essa oração, estou dizendo a vocês, essa oração não tem agrado diante de Deus. Se você pedir para destruir os seus inimigos, não tem agrado diante de Deus. Coloque isso nos vossos corações. Aquela mulher tomou meu marido, vamos supor, a irmã disse assim isso, e eu não suporto olhar para ela. Ore por ela, porque a culpa não foi só dela, não, foi dele. No adultério, ambos são culpados.
Então não fico com vontade de matar aquela mulher, de matar aquele homem. Entendeu? Eu fui uma vez também, esculhambar tudinho, eu fiquei na hora, eu fiquei pensando muitas coisas, mas eu pensava nos conselhos que minha mulher deu e minha filha. Não discuta tudinho. E foi uma coisa boa, porque eu estava com um pacote na mão, eu estou diante de Deus. Eu já estava com o banco, se esse camarada me agredir, eu jogo os pacotes em cima do carro, dou-lhe um chute com o joelho nos seus testículos, ele vai sentir a dor, eu vou bater no lado do rim dele, que ele foi hemodiálise. Eu nunca disse isso para a minha família, mas, graças a Deus, se passou. E depois o irmão dele disse, Gilvan, não ligue não, que ele é esquizofrênico, ele já puxou o revólver para todos os irmãos, ele já puxou. Ele esteve doente, eu fui visitar ele. Depois, um pouco de dia, a mulher dele foi visitar ele também, e quem ficava lá dormindo era eu. Ela começou a conversar, depois foi dizer ao marido dela que eu estava insinuando com ela também. Então você vê que tipo de pecado a gente vê. Eu não tenho nenhum tipo de raiva dele. Ora a Deus que converta ele. Inclusive eu disse, gostaria de um dia apertar sua mão, ele dizendo, meu irmão Gilvan, a paz do Senhor, e vamos nos tornar amigos como antes, porque Deus não quer que a gente leve nada desagrado para a presença dele. Veja, um grande crente que a gente às vezes não tem pensado, ele é tão antigo que ninguém sabe quando foi escrito o livro dele. Quem pode dizer? Ninguém sabe quando foi escrito o livro dele. Quem pode dizer o nome dele? Hã? Fale alto. Jó. Jó é um exemplo de crente acima da lei do Antigo Testamento. Jó disse, o Senhor sabe meu coração, o Senhor já coloquei meus olhos em alguma donzela. Se eu já me alegrei pelo mal que passou algum inimigo meu. Isso não é uma oração do verdadeiro crente? É. Mas muita gente não pensa nisso. E vinha sempre orando. Quer dizer, um homem que já tem aquelas idades de ter vários filhos, será que não passou umas mulheres bonitas na frente dele? Ele disse, nem botei o olho. Nem botei o olho em cima de uma donzela daquela. E não tinha ninguém pregando para ele, ó Jó, não faz não. Era ele Deus. Por isso que Deus chamou ele de justo. O meu justo Ló. Certo? Estou já terminando. Então veja só quantas coisas. Rainha do céu, já vimos agora. Ele, o mediador, ela é a mediatriz, ele com a chave que abre e fecha as portas do mundo invisível. Veja só. Satanás pode fazer isso. Ela com uma chave idêntica, fazendo o mesmo. Ele como juiz dos mortos, ela situada ao seu lado. Ele sendo morto, ressuscitado e elevado ao céu, dando a um espírito imundo a força de Deus, a qualidade de Deus. Ela levada lá também, corporalmente pelo Filho. Foi aí onde o Papa começou a dizer que Maria está lá, o túmulo dela, lá na Turquia. Mas ele diz que Maria foi levada de carne e osso ao céu, assim como Jesus foi assunto ao céu. Agora, em Roma, este mesmo é dado o título de nosso Senhor e ele é chamado o Filho de Deus, enquanto ela é chamada a Mãe de Deus. Isso encontramos desde duas eras passadas. Teve as eras passadas. Aí, veja só, através dos nomes Maria e Jesus. E Maria tem mais poder
porque é a mãe de Deus. Maria foi criada por Deus, não é verdade? Tudo foi criado por Deus. E o nosso Deus se fez carne com o nome de Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Mas Maria não. Maria é a mãe de Deus. Era da igreja de Sardes. Desde 1520 a 1750, 230 anos, chamada a Era da Reforma. Eu vou parar aqui, porque tem muitas coisas boas. Porque da Reforma agora a gente ia falar sobre Martinho Lutero. Porque Martinho Lutero realmente foi o mais famoso, até por causa da modernidade. Mas mesmo assim, Martinho Lutero venceu e tinha tudo contra ele. Já havia muitas pessoas que tinham se surgido contra as coisas desgraçadas e deploráveis da religião romana. E muitos tinham sido mortos. Mas outros não morreram porque, como Galileu Galilei, só porque foi dizer que a terra era redonda, os astros também, ele foi chamado a se retratar, dizer que mentiu, que estava enganado, porque senão ele morreria. Mas quando foi o quadro de Martinho Lutero, ele disse: olha o dedinho quando vou me retratar. Já passei por muito sofrimento, em outras palavras, e aprendi do meu Deus que é aquilo que está escrito, é a palavra dele. Certo? E assim, no próximo, se Deus permitir, nós vamos falar um pouco de outras coisas, a demonstração que Deus dá tudinho também de Martinho Lutero. Então, igreja, isso que nós já falamos, já foi importante para vocês? Então, não aceite essas coisas. Não aceite ódio, não aceite pregação de ódio. Não aceite. Ore a Deus por quem estiver mencionando coisas que não é da vontade de Deus. Ore a Deus. E está se crescendo o número de novidades que estão botando nas igrejas denominacionais e que com os poucos chegarão também na igreja, se nós não tivermos cuidado de orar, porque Jesus Cristo nos advertiu, por se multiplicar o mundo de pecado, de males, coisas assim, a fé de muitos iria se esfriar. Mas que Deus abençoe a igreja do Deus vivo, que Deus abençoe a todos nós, que possamos orar, primeiro pelo nosso pastor, porque a cabeça sempre é mais alvejada pelo inimigo, e por todos os nossos irmãos, especialmente os pregadores, e que, ao invés de se tomar uma decisão meio esdrúxula e meio dura, sem consultar a Deus, é bom se consultar a Deus, tentar corrigir com conselhos, se consultar a Deus, para que não haja injustiças diante do Deus vivo. Amém? Deus nos abençoe, igreja do Deus vivo.